Que a paz do Senhor esteja com cada um dos nossos irmãos. Eu estou aqui desfrutando de uma paz no sítio e estudando a palavra. E estou estudando o livro de Levíticos, onde eu encontrei um paralelo do santuário, aonde vemos a doutrina de Deus para regenerar o homem. As fases que tem no santuário para a purificação do homem, que é representada pelo santuário, que o pátio representa a justificação, onde Jesus derrama o seu sangue para perdoar o pecado do transgressor arrependido, e esse pecado, representado pelo sangue do Cordeiro, é levado para ser registrado dentro do lugar santo, para que no dia da expiação, quando for feito o juízo, esses nomes registrados venham passar pela averiguação. E o lugar santo, representando a santificação, temos ali o castiçal com as 7 lâmpadas, representando o Espírito Santo trabalhando nas igrejas, após Cristo ter vindo a este mundo como homem para dar o seu exemplo, nos mostrando como vencer, e o Espírito Santo trabalhando nas igrejas no período de Cristo até a sua volta em glória nas nuvens dos céus. Nesse espaço da primeira vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo, temos as 7 igrejas, que é representada o primeiro período, do ano 27, quando começa o ministério de Jesus Cristo, e vai até o ano 100, quando morre João, representando a igreja dos apóstolos. Vemos a igreja seguinte, a igreja de Esmirna, que vai até a conversão de Domingos Constantino, e vemos neste percurso da história a perseguição romana aos cristãos, e assim nós vamos até Laodiceia, que é o último período da história, e termina com a volta de Jesus. A história da Igreja de Deus, o percurso da Igreja de Deus nesse período, de Éfeso até Laodiceia. Nós temos também a mesa com os pães asmos, que representa Jesus, que é o pão da vida, nos alimentando tanto materialmente quanto espiritualmente para podermos passar pelo juízo. Então, no lugar santo, encontramos conselhos de Deus para os períodos, que serve para nós agora, representados o povo de Deus de Laodiceia, mostrando que nós podemos estar passando nas dificuldades que passaram os nossos irmãos passados. E em cada situação Deus fala: ouça o que o Espírito diz às igrejas, aquele que vencer. E em todas as igrejas tem essa frase: aquele que vencer, aquele que vencer. E eu estou aqui na minha mão com o capítulo 23 de Levíticos, que vai nos dar um paralelo
do santuário, que o pátio representa a justificação, quando Jesus justifica com seu sangue o meu pecado que eu cometi, que eu me arrependi. Vemos ali agora o lugar santo, como nós comentamos, que é representado como podemos nos purificar de toda a contaminação e sermos vencedores. E depois vem o Santo dos Santos, aonde é representado o dia da expiação, que é o juízo, aonde passaremos para recebermos depois o galardão e sermos transformados, nosso corpo, nossa carne, que é pecaminosa, para uma carne incontaminada, glorificada, como Jesus recebeu depois da sua ressurreição. Então, no capítulo 23, no versículo 5, fala o seguinte: no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, pelo pôr do sol, é a Páscoa do Senhor. Começa a Páscoa do Senhor com o cordeirinho morrendo, no dia 14 do primeiro mês, mês de Abib. E aos 15 dias, no dia 15 do mês de Abib, no primeiro mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. O que representa os pães asmos? Como nós falamos, representa Cristo, que nos alimenta, tanto materialmente quanto espiritualmente. Aqui nós vemos que esses 7 dias dos pães asmos, que começa no dia 15, representa a purificação do nosso corpo, da nossa mente, de todo o nosso ser. O 7 representa a plenitude, aonde nós temos que, depois que aceitarmos a Cristo, e aceitamos o sacrifício de Cristo morrendo pelos nossos pecados, temos que agora nos alimentarmos da vida de Jesus como o nosso modelo, para sermos discípulos igual a Cristo e vivermos agora uma plenitude, que o 7 representa a plenitude, de uma vida sem fermentos, sem pecado, para que no dia 16, que é o domingo, quando Cristo ressuscita, representado pelo molho que é apresentado, como fala no versículo 11, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. As ofertas de manjares, geralmente, elas eram queimadas, que representa a consagração. O judeu levava o cordeirinho e uma oferta de manjares. O cordeirinho representando Cristo, que ia morrer para perdoar seus pecados passados. E o alimento representa que Cristo nos mantém e que nós entregamos toda a nossa vida ao serviço do Senhor, porque consagramos tudo no altar do Senhor. E aqui está representando as primícias desse molho, dos primeiros grãos que amadurecem, que são movidos no domingo, no primeiro dia da semana, sobre o altar. Representa Cristo, que já no seu ministério, depois de ressuscitado, vai até o Pai para apresentar o molho dos que ressuscitaram com ele, para saber se Deus, o Pai, aceita
esses que ressuscitaram, que são as primícias dos que dormem, que ressuscitaram com Cristo, representando também o final daqueles que levaram uma plenitude da sua vida sem pecado, arrependeram dos seus pecados passados e são aprovados por Deus para viver eternamente com Ele. Então, o dia 14 representa a justificação. Quando Cristo morre, perdoa os nossos pecados passados e nos justifica diante do universo. Ele se arrependeu. Dia 15, sábado, começa os 7 dias de pães asmos, representando que o que converteu, o servo convertido, agora vive uma vida plena de uma experiência nova com Cristo, sendo representado como nosso modelo, para seguirmos os seus passos, como fala lá em 1 Pedro 2, 26 e 27. Vamos então fazer uma recapitulação. Dia 14, justificação. Dia 15, a santificação. E o dia 16, que é o primeiro dia da semana, aonde o molho é movido, representando os que ressuscitaram com Cristo e foram levados para o céu, que nós também, sendo vencedores, vamos ser levados para o céu, como vencedores do pecado, pelo poder de Deus. Nós podemos conferir em Mateus 27, 52. Mateus 27, Mateus 27, Mateus 27, nós vamos confirmar o que nós falamos a respeito do molho. 51 e 52, o versículo. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriu-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esses que ressuscitaram são representados aquelas primícias dos primeiros grãos que lemos em Levítico, que era movido pelo sacerdote. E Cristo, agora como nosso sacerdote, depois de ter ressuscitado, leva essas primícias que ressuscitaram com ele para mover diante do Pai, para o Pai falar que foi aceito. Por isso que a Bíblia nos fala nos Evangelhos que quando Maria viu Jesus ressuscitado, que o reconheceu, que ia abraçá-lo, ele falou: não me toques, porque ainda não fui ao Pai. Vai, diga aos seus irmãos que eu os encontrarei depois. E ele foi ao Pai, como estava escrito, e ele moveu o molho das primícias dos que estavam dormindo e levou como um troféu do seu sacrifício na cruz do Calvário, tendo ainda pela frente um outro ministério, que não é outro, mas é o mesmo, com situações diferentes, aonde ele vai passar agora de sacerdote para sumo sacerdote,
como nós temos a profecia de até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E em 1844, no dia 22 de outubro, Cristo sai de sacerdote para sumo sacerdote dentro do Santo dos Santos, onde é representado pela expiação e é feito o juízo investigativo, e começa pela casa de Deus, pelos anciãos, pelos pastores, pelos que têm muito conhecimento, até chegar o último, começando primeiro pelos mortos e depois passando para os vivos, e o último a ser averiguado diante de Deus e do Pai do Universo, aonde fala em Daniel 7, 9 e 10, que assentou-se o juízo e abriu-se os livros, e milhões e milhões o assistiam, e no final do último a ser passado em revista, Cristo se levanta para derramar a sua ira, e já não há tempo mais de conversão. Como fala em Apocalipse 22, versículo 11. Quem é justo, continue praticando a justiça. Quem é injusto, continue sendo injusto. Quem é sujo, continua se sujando ainda. E quem é santo, continue se santificando ainda. Meus queridos irmãos, é bíblico. Nós somos adventistas. Nós temos a luz que Deus trouxe por intermédio de Ellen White, que todos os religiosos nos Estados Unidos, na época, os nossos irmãozinhos protestantes rejeitaram, e hoje eles estão aceitando mais do que os adventistas nominais. Que Deus possa nos ajudar, para que nós que fomos agraciados com essa luz, não venhamos rejeitar a Cristo, como os judeus rejeitaram o seu Salvador. É o meu desejo, a minha oração para cada um dos irmãos. Amém.